Pois é, meus irmãos, 5 de março de 1978, 5 de março de 2024, 46 anos, também conhecido como quase meio século, que o São Paulo Futebol Clube conquista o seu primeiro e inesquecível Campeonato Brasileiro na epopeia lá do Mineirão. Né? Como passar uma data dessa sem comemorar? E aqui no São Paulo Raiz, obviamente, a gente sempre vai falar desses feitos, principalmente desse feito, à época inédito, ser campeão brasileiro numa situação completamente adversa que foi aquela que nós vivemos lá no Mineirão. Depois de 21 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 40 gols, era uma máquina de fazer gol, hein? Serginho Chulapa estava voando. 15 gols contra, o São Paulo chega ao título nos pênaltis do nosso querido Valdir Pérez Arruda, né? Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, o Estevam jogava, estava suspenso, né? Bezerra e Antenor, Chicão Teodoro e Dario Pereira, Mirandinha, Neca e Zé Sérgio, depois o Pérez, jogaram aquela partida épica. E eu preparei aqui alguma coisinha para os irmãos, né? Para a gente aproveitar e relembrar. Quem é velha guarda vai sentir uma saudade gigante. Quem é mais novo que não viu, né, de repente vê alguma coisinha desse São Paulo grandioso também, que a gente tanto ama, né? Aqui para vocês terem uma ideia, meus irmãos, alguns dos ingressos das partidas que eu estive nesse campeonato. Uma derrota de 0-2 para o Palmeiras em pleno Pacaembu, 2 gols do Jorge Mendonça, né? Aqui nós temos uma vitória goleada contra o Brasília. Aqui tem uma viagem para o Rio de Janeiro, a galera aí que viaja para cima e para baixo, eu também viajava, viu? Hoje em dia eu tô velho e não viajo mais. Com a TUSP, São Paulo e América, né? Aqui nós temos também um São Paulo Sport Recife, um 4-3, jogaço no Morumbi. Aqui a gente tem também um São Paulo e Grêmio, 3-1. Mirandinha fez um golaço, Getúlio fez um gol do meio da rua no Corbo, no goleiro uruguaio. Aqui o jogo de mais de 100 mil pessoas no Morumbi, São Paulo e Operário, né? Aqui, oh meu Deus, a final, né? O ingresso da final, o Estádio Minas Gerais e a passagem minha de ida com a Força Total de Santo André. Ah lá, fomos no dia 4 de março, poltrona 11, ai, que legal. E aqui esse que vos fala, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, aqui ó, salvei algumas fotos daquela época, naquele rolo de 12 poses, né, que a gente tinha, não existia celular, e eu separei alguma coisinha aqui para mostrar para vocês do meu acervo, né, com relação à conquista de 78. Nós temos aqui alguns jornais da época, São Paulo, Campeão e Luta de Gigantes, um Popular da Tarde, né, que era um jornal que já não existe mais, aqui de 78, vocês estão vendo, 6 de março, segunda-feira, né, aqui um pouquinho também, olha lá o Minelli chegando no ônibus, não era o Telezão não, né, nosso querido Rubens Francisco Minelli, campeão, chegando no busão, o nosso Chicão, o finado Chicão também, finado Valdir, né, levantando a taça das bolinhas, a torcida aqui aguardando aqui no aeroporto a chegada dos nossos heróis, né, dos nossos grandes jogadores, um momento inesquecível para a história do torcedor tricolor, para a história do São Paulo Futebol Clube. Aqui as feras aqui, ó, Antenor, Tecão, Getúlio, Chicão, Bezerra, Valdir Pérez, Viana, Teodoro, Mirandinha, Dario Pereira e Zé Sérgio. Oh, meu Deus do céu, hein? Esse sim era um time de guerreiro. E como eu mostrei para vocês aqui todos os ingressos, as partidas, né? Foi muito legal aquele ano, porque era assim, pessoal, o São Paulo viajava. Por exemplo, os 3 primeiros jogos, para vocês terem uma ideia, o São Paulo fez no Nordeste. Náutico, Botafogo da Paraíba e o CSA, né? O São Paulo já ia para o Nordeste, já ficava por lá, já jogava. Né? Depois o São Paulo vem jogar aqui, joga bastante no Pacaembu também naquela época, né? Grandes partidas. Na verdade, a grande virada, o grande momento que o São Paulo realmente começa, né, a mostrar alguma coisa diferente, rumo ao título, vamos falar assim, é numa partida contra o Internacional em Porto Alegre, que o São Paulo mete 4-1 no Inter, meus irmãos. 4-1 no Internacional. E aí, realmente, a coisa ali começa a virar. O Mirandinha tinha voltado uma partida anterior contra o Brasília, né? O ingresso que eu mostrei no 5-0. E aí, sim, o São Paulo começa a andar, ganha do 15 de Piracicaba, ganha da Ponte Preta em Campinas,
apanha do Botafogo em Ribeirão, naquele jogo que o Serginho acabou chutando lá o bandeirinha e foi suspenso depois, né? Ganha do Grêmio, ganha do Operário, no Morumbi, no jogo de mais de 100 mil pessoas, e vai para a final contra o Atlético Mineiro numa campanha, eu vou falar para vocês, viu? Algumas coisas interessantes, algumas curiosidades. São Paulo Sport Recife, por exemplo, aqui, 11 mil pessoas. Tempos de Morumbi vazio e tempos de Morumbi completamente lotado, como foi contra o Operário, né? 110 mil pessoas no estádio para dar essa arrancada do São Paulo rumo ao primeiro campeonato brasileiro, né? O primeiro momento que a torcida do São Paulo se vê de frente de um título, né? De um título desse tamanho de representação nacional, numa partida em que pouca gente acreditava no São Paulo Futebol Clube. Eu sou torcedor, é claro, sempre. Rubens Francisco Minelli, nosso finado Minelli, né? Que inclusive há pouco tempo atrás eu ia para a divulgação do livro de memórias do seu Rubens, né? Inclusive levar essa camisa que falta justamente o autógrafo do Rubens Minelli. E infelizmente o seu Rubens ficou doente e depois de um tempinho veio a falecer, né? Mas aqui tem autógrafo do Getúlio, aqui, ó, do Tecão, do Chicão, do Estevam, nosso querido Estevam zagueiro, ó, do Zé Sérgio aqui, ó, a fera. E tem alguns outros jogadores aqui na época, o Neca, que teve aquele lance, né, com o Ângelo, que acabou fraturando a perna do Ângelo, depois o Chicão veio e pisou. O nosso Toinho, grande Toinho, folclórico, excelente goleiro, reserva do Valdir Pérez, às vezes titular também. O nosso gigante Dom Dario Pereira, o nosso Teodoro também já afinado, né? Grandes, com essa camisa da época, que é uma camisa da pênalti, o Antenor está aqui também, um dos que batem o pênalti. E o nosso gigante Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, enfim. Um momento maravilhoso, um momento épico que a gente nunca, né, senhores? A gente nunca pode deixar de lembrar. Vou até falar com vocês aqui um pouquinho. A gente fica extremamente feliz de poder sempre lembrar desse momento histórico do São Paulo Futebol Clube. Afinal de contas, está lá no hino. As tais glórias que vêm do passado, uma alegria sempre. E aqui no São Paulo Raiz, comigo, o Ronel Thierry, vocês sempre vão estar falando da história do São Paulo e lembrando da história do São Paulo. Se tem uma coisa que vale nessa vida do São Paulo Futebol Clube, essa história maravilhosa que o São Paulo tem. Legal, gente? É isso daí. Vamos aproveitar agora a festa de 46 anos. Parece que foi ontem, hein? Eu quase não estou ficando velho. E vamos em frente. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área. Grande abraço e tamo junto.